Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu quero falar alguns direitos que cada cidadão brasileiro ou estrangeiro domiciliado aqui tem em relação ao SUS, tá certo? Então, o artigo 198 da Constituição Brasileira garante que todo cidadão brasileiro ou estrangeiro domiciliado no país tem direito ao atendimento ao SUS. Não pode sofrer nenhuma discriminação de qualquer tipo. Então, é, algumas regras, por exemplo, que alguns postos de saúde têm, elas podem ser quebradas caso a pessoa, por exemplo, na hora do cadastro, ela não tenha como comprovar o endereço, certo? Porque morador de rua não tem endereço e por causa disso ele não vai ser atendido. Não pode, tem que ser atendido, certo? É, porque assim, no cadastro você tem que provar que você tem alguma coisa no teu nome. O endereço tem que estar no teu nome. Aqui em Curitiba é assim. Então é uma regra, certo? Então, se a pessoa mora de aluguel, ela vai ter que pedir para quem alugou a casa fazer uma declaração de que ela mora naquele local de aluguel. Vai ter que comprovar assim. É, é, então veja a dificuldade, né? Em relação a fazer um cadastro no SUS em que a pessoa não pode comprovar, porque às vezes a pessoa não tem nenhum bem no nome dela, não tem a água, não tem a luz porque mora de aluguel, ou porque mora de favor, ou porque está no nome da mãe, ou porque está no nome do pai, não é? Sendo que toda a família tem direito a ser atendida, mas nem todos vão ter o telefone, ou a luz, ou a água no nome de cada membro da saúde, de cada membro da família, certo? É impossível isso, né? Então, e por causa disso aí ela não vai ser atendida porque ela não tem como comprovar o endereço, então isso é uma discriminação, não pode, certo? Por que que é exigido então ela vai ter que fazer se for exigido mesmo, não tem outro jeito do posto de saúde atender, uma, uma vez que daí ela está fazendo uma discriminação, né? E não pode, né? O artigo garante que não pode. Mas se ela não quiser criar esse mal-estar, não é? Digamos assim, porque é uma regra do posto de saúde, então providencie uma declaração. Por exemplo, se você mora com o teu pai ou tua mãe e eles têm ou a água, ou a luz, ou sei lá o que, né? Ou a casa no nome, então faz uma declaração, fulano, fulano de tal, né, portador da identidade tal, declaro que o meu filho, minha filha mora comigo no endereço tal, né? E assina e vai no cartório, protocola aquilo, né? Como verdade e apresenta no postinho de saúde, certo? Porque é uma exigência apresentar, comprovar que mora na cidade. Por quê que tem essa regra administrativa? Embora todo cidadão tenha direito de ser atendido em qualquer lugar pelo SUS. Se ele tiver, tipo assim, eu moro aqui no Guapirutuba, se eu precisar lá no, sei lá, num bairro bem longe daqui, porventura, eu tenho direito a ser atendida e bem atendida, certo? Não posso sofrer discriminação nenhuma, porque eu precisei naquele momento e estou longe de onde eu moro, né? Por que que eles exigem o documento provando que você mora na cidade, né? Porque assim, o SUS ele tem um gasto, certo? E aí, se você é de outra cidade e vem para Curitiba, digamos, e quer usar o sistema de saúde aqui, você vem eventualmente, tá? E daí você quer ser atendido no SUS aqui, aquele gasto não é repassado para o município de Curitiba. Você entendeu? Curitiba, o posto de Curitiba, o posto do SUS de Curitiba teve o gasto, mas não é repassado porque você é de outro município.
Então, por isso que tem algumas regras, certo? Porque para não sobrecarregar também, porque às vezes um atendimento em outra cidade está sobrecarregado e aí mandam para outro município e daí aquele município também fica sobrecarregado ou às vezes se vê na obrigação de atender, né? Porque ninguém pode ser negado atendimento, se precisa, saúde não pode ser negada, gente. E então, eles vão ter então, qual é o mal-estar ali? É que eles vão ter um gasto cujo gasto não vai ser repassado para aquele município, né? Então, então algumas exigências em relação a isso, mas, enfim, a Constituição, né, o artigo 198, garante o atendimento em qualquer lugar. E não precisa ser só no teu bairro, tá? A comprovação de endereço, tá? A comprovação de endereço, se você pode e você não quer causar um mal-estar, nem para você nem para o SUS, você providencia de acordo com o que eles querem, não é? Da maneira que eu expliquei anteriormente. Mas, por exemplo, mas é questionável, né? Porque, por exemplo, um morador de rua ou uma pessoa que mora numa favela que são ruelas e que não tem nome, nem número, nem nada, ela não tem como comprovar, né? Ela não tem como comprovar, eu moro em tal favela ou eu moro na rua e não tem comprovante, né? Isso vai fazer com que o SUS não possa atendê-la? Não, o artigo 198 da Constituição Brasileira garante o atendimento para qualquer cidadão e nenhum cidadão pode ser discriminado no atendimento, tá certo? Então, isso é muito bom saber, gente, tá? Por exemplo, se você está em qualquer outra cidade e você precisar do atendimento do SUS porventura, de urgência, alguma coisa assim, você pode, e você é usuário do SUS, você tem direito, você vai apresentar a tua identidade, um documento que tenha foto, e você tem que ser atendido, tá? É isso, gente. E tem outra coisa também bastante importante que eu descobri aqui fazendo a pesquisa. Tem um tal de TFD, que é uma autorização, por exemplo, uma família que tenha alguém que precise ser atendido, ou para você mesmo, ou para mim mesmo, que precisa ser atendido em outra cidade, porque a minha cidade, digamos assim, a minha ou a tua cidade, não tem a especialidade, não tem como fazer aquele tratamento de saúde pelo SUS. Então, você solicita junto ao teu médico que ele faça uma justificativa do porquê você precisa de tratamento em outro município. Porque aí tem algumas garantias, tá, gente? Tem um repasse de verba para se hospedar. Para alimentação é pouquinho, viu? Os valores ali é pouquinho, sabe? É bem pouco, mas é uma ajuda. Então, para se alimentar e para se hospedar também, tá certo? Durante o tratamento. Então, mas é o médico que vai ter que pedir e vai ter que justificar as razões. Aí vai para a análise, vai para uma junta que vai analisar o caso e vai ver se aquilo procede, tá certo? Então, veja, gente, são coisinhas que a gente não sabe, tá bom? Então, é bom vocês, se vocês tiverem algum problema em relação a comprovar que você mora na cidade e tal, às vezes não tem nada no teu nome, mora de aluguel, e aí você se vê nessa dificuldade e não sabe como recorrer. Lembre que se você mora de aluguel, você pode pedir para quem alugou a casa para você fazer uma declaração, eu fulano de tal, identidade tal, comprovo, né? Afirmo que fulano de tal ou fulana de tal, identidade tal, reside no local tal, de acordo com o contrato tal, se não tiver contrato, é contrato verbal, e sei lá, tem que ser qualquer coisa que prove,
tá certo? E mesmo assim, um agente de saúde vai naquela residência depois, no dia seguinte, ou horas depois, ou uma semana depois, vai lá comprovar se aquela autorização procede, se realmente aquela pessoa mora lá, tá certo, gente? E então, os comprovantes que você pode dar de endereço é luz, né? Luz no teu nome, água no teu nome, a casa no teu nome, tá certo? Porque não vale, por exemplo, cartão de crédito, cartinha que vem em casa, de banco, essas coisas assim, porque hoje nem usam mais, né? Isso aí não vale, tem que ser ou água ou luz, ou comprovar que é dono da residência, tá certo? Ou então se mora de aluguel. Não passem aperto. Qualquer coisa, liguem para o 156 ou acessem o aplicativo do SUS, né? Meu SUS, parece que é uma coisa assim. E procurem os seus direitos, tá, gente? Procure os seus direitos, tá bom? Porque às vezes no atendimento lá ficam barrando porque a pessoa não tem o comprovante para fazer o cadastro, às vezes não atendem ou não dão o medicamento. E não pode, tá certo, gente? Só porque você não tem o cadastro completo. Não, se você tem a tua identidade, você está comprovando que você é um cidadão que tem documento e que mora no município, você tem direito a ser atendido. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que eu tenha me feito entender, tá bom? Qualquer dúvida daí, mandem aí, escrevam aí que se eu não souber, eu procuro, tá bom? Principalmente sobre esse atendimento em outra cidade, caso o teu problema de saúde não possa ser atendido no teu município, tá bom? É só em outro município que tem a especialidade, aquela coisa toda. Mas acho que eu já me fiz entender ali, é bem facinho. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom dia para vocês.